Numa loja desta rede de fast food no bairro Jardim, em Santo André, Dione mostra dedicação no que faz. Para ela, é uma realização profissional. Eu fui registrada, é o meu sonho. Ela é uma das 14 pessoas que a empresa americana emprega em Santo André, de um total de 40 no ABC, uma quebra de barreiras. A partir do momento que a gente começou a ter esse trabalho prático, né, com eles, ter o dia a dia com eles aí, a gente viu que não era um bicho de sete cabeças, que a situação era igual assim a qualquer funcionário. Eu gosto de trabalhar muito. Meu emprego, né, eu tô gostando muito. Conseguir um emprego parecia impossível. Entregava os currículos e os caras não chamavam pra nada. Difícil pra achar por causa da deficiência que eu tinha. Na hora do trabalho, mostram a que vieram. Eles se interessam em aprender bastante com a gente, ajudam a gente. Eles trabalham com a mesma intensidade, eles têm a mesma produção, a mesma capacidade de assimilar e executar o trabalho. Tem funcionários que não fazem o correto e eles dão um exemplo para outras pessoas. Eu gosto porque é a minha profissão, né? Tuca, o mercado de trabalho para pessoa com deficiência ainda é muito complicado, melhorou ou está melhorando? Sem dúvida melhorou, mas sem dúvida melhorou. A gente tem uma legislação que obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratarem pessoas com deficiência. Sim. Essa legislação existe há mais de 20 anos. Mas nunca foi cumprida? Mas somente há cerca de 10 anos atrás é que o Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério Público, começaram a cobrar as empresas para que a lei seja cumprida. Agora, quais as dificuldades que as empresas, que faz com que as empresas não contratem? Olha, as empresas elas não querem, quanto menos dificuldade tiverem, melhor. E ao contratar uma pessoa com deficiência, alguma adaptação você vai ter que fazer. No espaço físico, no né? espaço físico, ou seja, na própria capacitação da pessoa, seja na preparação do ambiente de trabalho, na sensibilização dos outros funcionários. Então, algum investimento, não necessariamente financeiro, você vai ter que ter. Né? E as empresas, enfim, tem como objetivo lucratividade, elas fazem o possível para que isso não aconteça. Não querem gastar nada. Exatamente, mas graças à fiscalização das delegacias regionais de trabalho, essa lei tem sido efetivada. Infelizmente, muito aquém do que nós gostaríamos. Né? E, infelizmente, ressalto, aqui na nossa região do Grande ABC, é uma região onde isso não tem sido contemplado de maneira adequada. Estão trabalhando para isso, para modificar essa história? Não tanto quanto nós gostaríamos. Sim. Agora, eu só queria te perguntar, mudar um pouquinho o foco da nossa conversa aqui para falar um pouco de Paralimpíadas. Eu queria saber que importância tem assim, para as pessoas com deficiência existirem Jogos Paralímpicos. Como é que, por exemplo, repercute assim, a vitória do Alan Fonteles, né, sobre o Oscar Pistorius, daquela coisa toda, ele ganhar nos 200 metros, todo mundo achando que o Pistorius ia levar fácil, tal. Como é que isso repercute entre as pessoas com deficiência? Nossa, repercute de uma forma muito positiva. Não só nos termos paralímpicos, mas o esporte em geral na vida da pessoa com deficiência faz uma grande diferença. A primeira vez que o Brasil participou de Olimpíadas foi em 1972. Ela começou em 60, né? Foi. Em 72 foi a primeira vez que o Brasil participou e de lá para cá vem participando e com resultados, esses que nós conhecemos e agora... Uma alegria. É uma alegria imensa. No Memorial da Inclusão, inclusive, nós temos um painel dedicado aos esportes paralímpicos. Interessante. A gente tem uma pergunta da Carolina Ribeiro, de São Paulo. Diz o seguinte: que tipo de empresa oferece vagas para pessoas com deficiência? Você podia falar sobre isso, Tuca? Todas, né, na verdade? Em princípio, todas. A legislação obriga as empresas que tenham mais de 100 funcionários. Né? Existe um percentual. Mais de 100 funcionários, 2%, mais de 200 funcionários, 3%, mais de 500 funcionários, 4%, e acima de 1.000, 5% de funcionários do quadro da empresa tem que ser
preenchido por pessoas com deficiência. Vai ver mais um vídeo agora, vamos dar uma olhadinha. Nessa classe, todas as alunas são professoras. Elas estão se preparando para atender os alunos com deficiência auditiva. Por isso, elas se esforçam para aprender as libras. O curso, para a gente, está sendo uma alfabetização, né? Porque a maioria aqui nunca tinha visto libras. Não há possibilidade de comunicação com esses meninos surdos que chegam na rede se não for pela língua deles, que é um direito, e um direito que é legítimo, reconhecido por lei. O que a gente vem colocando para o professor trabalhar com aquisição de conhecimento, aquisição de leitura e escrita, isso não é possível fazer sem que ele tenha uma língua. E não pode ser assistemática. Ela tem uma estrutura, ela tem uma forma, né? Ela é reconhecida como tendo gramática, então para isso só com libras. Além de aprender, elas têm que ensinar para as crianças que, na maioria das vezes, não conhecem os sinais. A gente vai ensinando aos poucos, por exemplo, que é laranja, e faz o sinal, mostra a cor de laranja, mostra a fruta. Na hora da refeição também, a gente faz arroz, feijão. E vai explicando, é tudo visual, a gente vai mostrando e fazendo sinal. No começo do ano eu fazia gesto. Porque eu falei, alguma coisa tem que... Porque ela já veio com alguns gestos de casa. Então eu continuava com esses gestos e ia introduzindo gesto, para tentar me comunicar. Quando eu fui aprendendo, tudo que eu ia aprendendo, eu ia no lugar, por exemplo, a primeira coisa que eu ensinei para ela foi banheiro. Então eu fui na porta do banheiro e mostrei o sinal de banheiro. Aí eu comecei. Quando ela começou a perceber que tinha uma forma de se comunicar comigo, tudo que ela via na classe, ela perguntava, ela mostrava isso e fazia, como é? Então ela me enxotou de perguntas, foi muito legal. Ô, Tuca, essa proposta de escolas integradas exige novo conhecimento dos professores. Vocês estão percebendo um movimento nesse sentido? Um interesse, uma disposição para isso? Você fala da educação inclusiva, da inclusão de crianças com deficiência no ensino regular. Sim, é uma novidade no Brasil, né? Já está há alguns anos, né? Várias cidades adotando, felizmente, a legislação federal, né? E isso é muito bom. Até o ensino universitário também, trazendo a questão da inclusão e incluindo jovens e crianças com deficiência. Então isso é muito bom, mas é um processo que tem dificuldades, depende de capacitação de professores, depende das questões de acessibilidade. O professor tem que ir atrás disso ou não, existe alguma coisa já normalmente o próprio sistema de ensino é que capacita, exato. Não é uma coisa individual que o professor procura esse conhecimento, mas como mostrou esse vídeo, certamente foi a Secretaria de Educação, aqui no caso foi na cidade de Santo André, que capacita os professores, né? Aliás, Santo André é uma cidade pioneira também nesse processo. Sentido, né? Eu queria saber uma coisa, sempre que a gente ouve falar, a gente vê entrevistas ou lê alguma coisa a respeito, as pessoas com deficiência querem, além da possibilidade do trabalho, querem lazer e cultura, né? Aí uma curiosidade minha, na verdade, né? Quando, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual vai a um restaurante, existe um cardápio em braille? É uma coisa muito difícil? É impossível? O que acontece com isso, Elza? Deveria existir. Não existe, né? O cardápio em braille. Em alguns restaurantes já existem, mas não são todos. Não é uma coisa obrigatória, não é de lei. Em todo restaurante que eu vou, a primeira coisa que eu pergunto é se tem o cardápio livre, mesmo que eu não esteja acompanhado com uma pessoa com deficiência visual. E aí, às vezes, as pessoas nem sabem o que eu estou perguntando. Então, assim, a gente precisa mesmo criar essa cultura de que a pessoa com deficiência pode e deve frequentar todos os espaços. E a acessibilidade tem que ser para todos. Todas as pessoas são iguais e têm que frequentar os mesmos espaços. Então, acessibilidade física e de comunicação. E existe um trabalho nesse sentido de fazer com que as pessoas saibam que isso é obrigatório? Existe uma coisa assim sistemática? Antes de responder a sua pergunta, é lei também a acessibilidade nas comunicações. Então, esta TV, ela deveria propiciar acessibilidade também, como legenda e a janelinha de Libras, né? Então, é um alerta, digamos assim, que eu estou fazendo, né? Sim. Mas, qual foi a sua pergunta mesmo? A minha pergunta foi se existe um trabalho no sentido de tornar obrigatório o trabalho que, por exemplo, a gente faz
pela Pastoral das Pessoas com Deficiência ou pelo Instituto MIDI é justamente de difusão de direitos, né? E de fortalecimento das pessoas com deficiência individualmente e coletivamente para que elas reivindiquem seus direitos. Então, uma pessoa com deficiência visual a ir a um restaurante, por exemplo, ela tem que ter uma assertividade no sentido de exigir aquele direito e não simplesmente, né, se conformar com o fato de que não tem, né? Exatamente. E sempre a gente tem que ficar lembrando que o direito existe e o direito à acessibilidade é sempre muito lembrada enquanto a questão da pessoa em cadeira de rodas, com rampa e tal, essas coisas. Mas a acessibilidade na comunicação é muito mais ampla, é né? fundamental. Então, TVs, livros têm que serem disponibilizados acessíveis também, digitalmente, por aí vai. Então, mais uma pergunta agora da Daiane Almeida, aqui de Santo André. Qual é a situação dos cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência? Você sabe me dizer, Elza? A situação dos cursos profissionais. Eu acho que ela deve estar querendo saber se existem, se são efetivos, Existem vários cursos profissionalizantes e empresas, ONGs que proporcionam esses cursos. Então, nós conhecemos, assim, vários espaços que propiciam essa profissionalização. Diga, Há uma ótima notícia sobre isso, sobre a questão dos cursos profissionalizantes, que é o Plano Viver Sem Limite do governo federal, que reserva uma boa quantidade de vagas no Pronatec, no Programa Nacional de Ensino Técnico para jovens, né? Então, agora no Brasil, a questão da inclusão escolar passa a ser também a inclusão escolar para os cursos profissionalizantes através do Pronatec. Então, isso é muito importante. É uma boa notícia, né? Vamos ver mais um vídeo? Roberto Parra fazia tratamento em São Paulo, mas abandonou pelas dificuldades no transporte. Era ambulância, maca, e lá para São Paulo era terrível, terrível. Há 3 anos as coisas melhoraram. Roberto passou a se tratar em Santo André e uma van passa na casa dele 4 vezes por semana e o leva direto para a clínica. Você fica mais animado, né? Você começa a sair também, não é só o tratamento, que nem de lá até que você dá uma olhada em tudo. Então fica bem melhor. As dores diminuiu bastante, as faltas de ar que eu estava tendo também está diminuindo. Por causa do tratamento, tudo por causa do tratamento. Em Santo André, existem 8 vans adaptadas iguais a essa, que levam e trazem mais de 500 pessoas como o Roberto. O programa Cidade Acessível, ele é um projeto da administração municipal de Santo André. O objetivo dele é poder permitir às pessoas portadoras, né, de deficiências o deslocamento de casa, da sua casa até o local para os tratamentos de saúde, ou seja, fisioterapia, qualquer tratamento que a pessoa precise fazer. Tranquilo, a cadeira não mexe nada, se puderam ver que marcou 10 horas, estão lá. Aí meio-dia eles vão vir me pegar aqui, porque eu saio meio-dia. É tudo agendado, tudo, graças a Deus, tudo certo. Aproveitar para fazer uma pergunta do Diogo Garcia, de Itapecerica da Serra. Ele quer saber exatamente como é que são os serviços públicos para deficientes físicos. Olha, a gente tem lutado para que os serviços públicos para nós, pessoas com deficiência, sejam serviços universais, sejam para todas as pessoas. Independentemente de suas condições físicas ou, enfim, que sejam, que propiciem acessibilidade. Né? Então, transportes, por exemplo, né? Que sejam acessíveis. Existe uma legislação no Brasil que diz que todo o transporte público tem que ser completamente acessível até o ano de 2014. Então, a gente tem visto que muitas cidades estão bem atrasadas nisso, né? É responsabilidade do município. Então, 2014. 2014. Nossa, não é que a gente queira ser pessimista, mas aparentemente as coisas estão longe de se resolver. Né? E além do que, com o advento da Copa do Mundo e das Olimpíadas, isso, os organizadores internacionais desses eventos, eles exigem também. Então, o Brasil vai ter que correr atrás mesmo. A gente já continua a conversar, agora um pouquinho de música, Tito.
Simbora. Lamentos da Mãe Natureza. O vento que leva o meu barco pro mar, e o vento que balança a roupa até secar, é o mesmo vento que traz sofrimento, devastação, revés. O sol há de sem cessar, e a Mãe Natureza não para de chorar. O sol há de sem cessar, e a Mãe Natureza não para de chorar. Pergunto a Deus o porquê de tanta seca e das enchentes que assolam as cidades. Os vendavais, os maremotos e chuvas torrenciais vão extirpando todos os seres do planeta. Então o homem, o único ser racional, se torna o maior animal, destruindo a sua essência. E com certeza doerá sua consciência quando a revolta lhe trazer seu próprio mal. Enquanto o homem se preocupa com riqueza, vai padecendo e não enxerga a verdade, que o nosso mundo se transforma em tristeza, destrói as matas e constrói novas cidades. E a natureza, nossa mãe fonte divina, de vida pura nos mostra a realidade. Fatalidades é o homem que procura, se enterrando em suas banalidades. O vento que leva o meu barco pro mar,